Boa tarde. Hoje é dia 23 de novembro de 2019 e começa aqui mais uma edição do programa Mundo Afora, os acontecimentos em países, com os imigrantes. E a gente, logicamente, o programa vai pontuando todos esses acontecimentos. E bem-vindo ao programa, você acompanhando aqui com a gente. Mas o Brasil, hoje, falando especificamente do Brasil, nossa referência é mundo, mas voltando ao Brasil, embora o fato tenha acontecido lá em Orlando, na Flórida, logicamente todo o país está comovido, né, com a morte do Gugu Liberato, que aconteceu, foi oficializada ontem à noite, e toda a imprensa, todo o pessoal de mídia está reunido lá em Orlando, buscando informações, mas enfim, já foi dado o veredito, houve assim uma comoção nacional. E eu falo especificamente do Gugu porque eu trabalhei com ele no Domingo Legal. Eu gravava como repórter o Telegrama Legal, depois vou mostrar uma cena, exatamente essa cena aí que eu estou com o Alexandre Frota. Então, logicamente, eu era chamado para gravar esses telegramas. Então, logicamente, eram famosos em situações muito difíceis, muito engraçados, e o Gugu, toda a produção, preparava isso. E, no caso, quando alguns telegramas, eles me chamavam, e foi a oportunidade que eu conheci o Gugu, toda a produção dele, e para mim, a pessoa, foi uma experiência muito fantástica. Daqui a pouco eu detalho sobre isso também, e a gente segue o programa. E a gente vai pontuar uma coisa muito importante. Eu falei num dos programas do Mundo Afora, sobre crianças que desaparecem na Disney, crianças que desaparecem em Orlando, elas são sequestradas, é verdade. Existe assim o tráfico internacional de pessoas. E quando eu coloquei isso no programa, muitas pessoas ficaram preocupadas, iam para Orlando, me ligavam, mas o que está acontecendo? Então, eu trouxe no programa de hoje a doutora Ana Alves Lázaro. Ela é advogada, é uma ativista dos direitos humanos. Eu a entrevistei lá nos Estados Unidos, porque eu trabalho com um jornal nos Estados Unidos, e eu fiz essa matéria para o jornal de lá, de Orlando. Foi quando eu a conheci e fiquei estarrecido com os dados que ela me passou. Daqui a pouco a gente vai chamar... Nós podemos mostrar a doutora Ana, o Adriano Aranda? Doutora Ana, obrigado pela participação, doutora Ana Alves Lázaro. Tudo bem, doutora? Tudo bem, Walter. Eu agradeço o convite e boa tarde a todos. Então, doutora Ana, quando eu falei sobre aquele dado principalmente crianças, né, que são sequestradas. Você que está assistindo o programa, você vai com o seu filho, está passeando por Orlando, aquela segurança, de repente você olha, a criança não está mais. Não é coisa de filme, não, isso é realidade. Então a doutora Ana aceitou o nosso convite, ela tem uma agenda assim, com muitos compromissos, ela realiza uma série de palestras, mas ela aceitou o convite do Mundo Afora. Está aqui, gente, é muito importante, você que vai para o exterior, principalmente para Orlando, para aquela região da Flórida, fique atento nesse depoimento da doutora. E aqui no estúdio também, nós recebemos mais uma família da Venezuela. Eles estão aqui, vão conversar com a gente. E o Poços de Caldas, Minas, recebendo esses cidadãos que deixam a Venezuela e vêm para o Brasil. Eles estão acompanhados do bispo, a gente vai conversar com ele, o bispo Oswaldo, que está aqui. Então, precisam de ajuda. São pessoas que chegam ao Brasil, chegam a Poços de Caldas, e a gente vai falar sobre isso. E pontuar também depoimentos que vêm da Holanda, e falando que essa semana também, aqueles personagens animados, Mickey, Mouse e Minnie, eles completaram 91 anos de idade. São já... O Mickey é já um vovozinho, né? Ele faz parte de toda a história de muitas gerações. Mundo Afora está no ar. Você é o meu convidado. Vamos nessa?
O Mundo Afora está no ar e a gente vai, daqui a pouco a gente volta ao contato com a doutora Ana, mas vou apresentar os meus convidados, que é o bispo da Igreja de Mormons aqui de Poços de Caldas, é o bispo Oswaldo Silva, que está aqui, ele volta trazendo uma outra família, e a igreja está fazendo esse contato, né, com imigrantes venezuelanos que estão chegando. Bispo, boa tarde, obrigado mais uma vez por estar aqui no programa. Viu? Muito boa tarde, Walter, e a todos que nos ouvem, que nos assistem. É um prazer para nós estarmos aqui novamente. Você dá essa oportunidade, né, esse espaço para que a gente possa mostrar esse trabalho que a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, ele vem fazendo para ajudar o nosso próximo. Bom, vamos apresentar. É mãe e filho, eles estão aqui no estúdio. É a Catarine, né? Catarine Colmenares. Ela está aqui. Tudo bem, Catarine? Tudo bom. Está se adaptando ao Brasil, a Poços de Caldas? Como é que você está? Sim, já estamos bastante adaptados e tudo muito bom. Tudo bem. E é o filho dela que está aqui, que é o Gregoris Hernandes. Gregoris, tudo bem com você, Gregoris? Tudo bem. Está gostando do Brasil, chegando agora? Como é que você está sentindo o Brasil, o povo brasileiro? Como é que está sendo para você? Muy bien, el recibimiento fue increíble y las personas son muy buenas y muy bom. Bom, daqui a pouco nós vamos falar com eles. Eu volto lá para os Estados Unidos, lá para Orlando, onde está a doutora Ana Alves Lázaro. Doutora, mais uma vez, obrigado pela participação, mas eu gostaria que a doutora falasse desse trabalho importante de alerta aos pais, né, desse tráfico internacional de pessoas e que na Flórida ele é muito ativo, né? Então, são surpresas e mais surpresas. Inclusive, conversando com a doutora ontem, ela falou de tentativas de sequestro, inclusive de uma criança e de uma esposa de um pastor lá nos Estados Unidos. Doutora Ana, obrigado aí. Eu gostaria que a doutora falasse do seu trabalho. Obrigada novamente, Walter. Eu agradeço a oportunidade. É fundamental que a nossa sociedade esteja atenta ao que está acontecendo. Eu estou aqui em Orlando há quase 7 anos e há poucos meses atrás eu resolvi fazer um trabalho com relação ao combate ao tráfico humano em razão dos números assustadores que eu constatei. Eu me tornei membro de algumas organizações americanas como voluntária, estudei bastante, pesquisei e fui atrás de números e, felizmente, nós temos a triste realidade. O tráfico humano é o crime que mais cresce no mundo inteiro, ficando atrás apenas do tráfico de drogas. São mais de 40 milhões de pessoas traficadas no mundo inteiro. Isso não é um problema somente de Orlando, somente da Flórida, né? Na realidade, Orlando é uma cidade maravilhosa, uma cidade belíssima. Salvo engano, é a segunda cidade mais visitada do mundo. Aqui nós temos um turismo enorme dos parques, um turismo enorme de centros de convenções, e isso torna a terceira cidade que mais reporta casos de tráfico humano. Então, a situação é bem séria no mundo inteiro, mas como nós vivemos aqui em Orlando, e aí veio a minha preocupação com a comunidade brasileira. Muitos e muitos brasileiros não sabem a realidade, essa triste realidade que se passa aqui em Orlando. Não sabem sequer o que se passa no mundo com relação ao tráfico humano. Hoje, o tráfico humano atinge cifras de mais de 150 bilhões de dólares por ano, superando o income a receita da McDonald's, Burger King, Starbucks, Microsoft, todos juntos não conseguem alcançar essa cifra. Milhares, milhões e milhões de pessoas, crianças, mulheres, sendo escravizadas, tanto para o tráfico, a escravidão sexual, quanto para o trabalho, quanto para o tráfico de órgãos e quanto para o casamento forçado. Então, eu tenho feito um trabalho de alerta, de conscientização, para que as pessoas tomem medidas, redobrem o cuidado, porque, infelizmente, esse número cresce a cada ano. Nós temos um número de 2012 a 2018, mais de 500% de crescimento da questão do tráfico.
E o tráfico, principalmente o tráfico para a escravidão sexual, para a prostituição, né? Vai desde crianças de 3, 4 anos até mulheres na faixa etária de 28 anos. E o público, né, o alvo maior desses traficantes, até pela vulnerabilidade, são mulheres e crianças. Não importa meninas e meninos, né? Mas assim, a coisa é bem séria. A gente voltando para Orlando, por exemplo, os pais, as pessoas que vão para Orlando, as famílias que têm criança, tem que estar atenta, não é isso? Porque você pode estar numa loja, presta atenção que você que está assistindo o programa, as famílias, você pode estar numa loja, aqui é seguro, deixa a criança, quando você olha, a criança não está mais, porque é uma quadrilha muito grande, eles roubam as crianças, eles sequestram. Agora, doutora, tem um episódio que a doutora contou de uma mãe, né, da Argentina, que ela estava num outlet com um filho. Eu gostaria que a doutora falasse o que aconteceu. A cidade, muita gente na cidade soube desse episódio, inclusive pessoas conhecidas minhas que trabalham nesse outlet, assistiram a cena. A mãe estava fazendo compras com um filho de 14 anos e simplesmente esse filho foi arrastado por um homem, e enquanto a mãe distraída fazendo as compras, o menino 14 anos, todas as pessoas viram, assistiram, ninguém conseguiu fazer nada, até porque as pessoas ainda... Quando acontece, o depoimento é que a gente nem acreditava que aquilo estava acontecendo, de tão absurdo que é, até que ponto está se chegando. Mas o que de fato, realmente essa criança foi levada e, infelizmente, dificilmente ela será achada, porque essa criança já é passada para outras mãos e daí já sai do país. Existe uma rede de corrupção muito grande no mundo inteiro, não é um problema apenas de Orlando, e aí essas crianças são traficadas através dos países, são levadas para outros países, tanto trazem de outros países para cá, quanto são levadas daqui para outros países. Então, agora, doutora, a gente fala... Logicamente que o tráfico está no mundo inteiro, inclusive no Brasil, né? Inclusive na Suíça, é um tráfico muito grande de mulheres na Suíça, Portugal, enfim, na Europa é muito grande esse tráfico que acontece. E a gente falando especificamente de Orlando, por quê? Orlando é uma cidade que as famílias levam crianças, né? As crianças atraídas pelos parques, pela beleza, a gente está vendo aí as imagens, essa é a cidade de Orlando, a gente está vendo aqui alguns pontos assim, de entretenimento da cidade. Orlando, para você ter uma ideia, você está vendo as imagens de Orlando, é uma cidade que ela ultrapassou Paris, que Paris era tida como a coqueluche do mundo, e Orlando hoje ela ultrapassou Paris na questão de visitas. Aí você está vendo a cidade de Orlando, eu sempre vou a Orlando, trabalho num jornal de Orlando. Orlando é uma cidade muito agradável, muito bacana, tem parques temáticos, tem, enfim, locais que as pessoas vão, tem muitas opções, né? Então, esse é o Parque Eliola, que é o parque central de Orlando, né? A gente está vendo algumas imagens, e é exatamente nesse parque que acontece o Brazilian Day Orlando. A festa brasileira acontece nesse parque. Mas, doutora, a gente chama atenção porque os pais vão para Orlando levando as crianças e, de repente, não sabem do perigo a que eles expõem as crianças. Então, você, mãe, pai, família que está indo para Orlando, em qualquer lugar do mundo, mas a gente falando especificamente de Orlando... Não larguem seus filhos. Não descuide das crianças. Porque o tráfico humano é real, existe, está acontecendo em nossos quintais, nas nossas ruas, nas escolas dos nossos filhos, e a atenção tem que ser triplicada. Todo cuidado é pouco. Nós temos um Instagram, onde eu estou diariamente colocando dicas, orientações para pessoas que queiram conhecer mais desse modus operandi para se proteger, não é? Porque o inimigo ele atua exatamente na ignorância, na falta de conhecimento das pessoas. Então, muita gente acha que isso está acontecendo lá do outro lado do mundo. Não, está acontecendo nas nossas ruas, nos nossos quintais.
E é muito sério. Eu vejo, uma coisa que eu vejo aqui, um comportamento muito do brasileiro, é deixar os filhos irem sozinhos para a escola. Eu vejo crianças de 8, 9 anos de idade caminhando quarteirões inteiros atrás para chegar na escola, simplesmente sem acompanhamento de nenhum adulto. Os traficantes sabem disso, sabem que existe essa vulnerabilidade e eles levam. As encomendas são muitas. Uma criança dessa, para um traficante, vale $30 mil, $20 mil. Então, o que a gente precisa entender é que o tráfico humano, o tráfico de pessoas, é uma forma de escravidão moderna. Isso já existe desde que o mundo, as sociedades começaram a se formar. Então, hoje, a base da questão do tráfico é a base econômica. O traficante, ele não acorda de manhã, eu vou roubar uma mulher, eu vou sequestrar uma mulher para prostituí-la, ou vou sequestrar alguém para vender um órgão. Ele acorda de manhã e diz assim, eu vou sair e vou fazer dinheiro. Então, são pessoas criminosas, não têm escrúpulo, não têm caráter, desumanas, que simplesmente fazem pelo dinheiro. E essas pessoas são pais de família, advogados, juízes, políticos, médicos. A ideia aquele mito que se tem do traficante ser aquele mal encarado, aquela pessoa mal vestida, é um grande engano. Hoje, o tráfico está em todas as camadas sociais, em todos os níveis socioeconômicos. A gente vê os escândalos aí na imprensa, né, de grandes nomes da política, do mundo inteiro, de grandes nomes do sistema judiciário, do sistema legal, enfim. Quem acompanha o mínimo de mídia, né, de divulgação e lê um pouco, sabe do que está acontecendo. Então, é um alerta que eu faço, não só aos pais turistas que vêm para Orlando, que vêm para a Flórida, que é o terceiro estado que mais tem reportes de tráfico humano, ficando atrás somente do Texas e da Califórnia. Então, tenham cuidado, tomem conta dos seus filhos, das suas crianças, não larguem dela. Isso, na verdade, assim, isso não é para ter medo, isso é para reconhecer essa realidade, saber lidar com ela e saber se cuidar e se proteger. Esse alerta é dado todos os dias através das nossas redes sociais, esse alerta é dado através das nossas palestras, esse alerta é dado através dos treinamentos que eu faço, preparando as pessoas para se protegerem, informando como funciona, os sinais do tráfico, e esse trabalho eu faço com muita dedicação, porque eu sei que a coisa é bem séria e a sociedade não está mais o tempo de a gente estar esperando o Estado apenas fazer alguma coisa. Nós, enquanto cidadãos, enquanto cristãos, seres humanos, pai, mãe, a gente precisa se posicionar. Ok. Doutor, nós estamos falando com a doutora Ana Alves Lázaro. A doutora Ana é uma ativista dos direitos humanos nos Estados Unidos, pertence e faz um trabalho muito importante. Doutora, a doutora é de onde no Brasil, doutora? Você não viu, mas ela é do Recife, não é isso? Sou de Recife. Exato. E a doutora tem um trabalho muito importante nos Estados Unidos, com palestras, alertando os pais brasileiros nos Estados Unidos para que tenham, principalmente os imigrantes, para que tenham cuidado com os filhos, que não deixem os filhos, porque o tráfico é muito perigoso. Nós estamos com um bispo aqui da igreja, eu gostaria que falasse da igreja Jesus Cristo de todos, por favor. Então, o bispo, a gente vendo, por exemplo, enquanto se faz um trabalho de proteção para a família, lá nos Estados Unidos a família tem que se proteger, porque parece que é uma segurança, mas é perigoso, né? É isso mesmo, a gente vê acontecendo muitas coisas incríveis aí no mundo. Muitas pessoas querendo ajudar e outras pessoas aproveitando disso para poder ganhar dinheiro em cima das fraquezas das pessoas. Então, realmente, sempre existe, né? O bem e o mal, e sempre vai existir. Então, por esse motivo que nós, que somos do bem, nós precisamos continuar a defender o que é certo e o que é bom é para todo mundo. E vocês viram que a doutora Ana pontuou,
o tráfico de pessoas com crianças, mulheres, ele lucra 50 bilhões. 50 bilhões. Gente, olha o quanto que isso, por exemplo, o quanto que um mal cresce, quanto que ele tem poderes, entre aspas, né, logicamente, de desestruturar a família. Então, você que está indo para Orlando, está indo para a Europa com seus filhos, cuidado. Cuidem das crianças. E quando a gente fala criança, não é criança só de 6, 7, não. A partir de 15, 16, 17, até 20 anos desaparecem. Então, fiquem atentos, prestem atenção. Ah, está tudo seguro? Não, não está seguro. Em qualquer lugar, sempre o vilão ele pode surpreender da forma mais cruel possível. Então, esse é o que a doutora Ana está alertando, principalmente você que está com viagem marcada para os Estados Unidos, vai para Orlando com crianças, famílias, cuidado, cuidado, porque é perigoso, principalmente em parques temáticos, onde o fluxo de pessoas é muito grande, e você olha de repente, cadê seu filho? Desapareceu. E a polícia já sabe disso, né, doutora? Quando você chega no desespero para a polícia, ela já entendeu que foi a ação do tráfico e não se pode fazer muita coisa, não é verdade? A polícia bastante atuante e bem preparada, mas aquilo que eu falei, por mais que o Estado forneça condições, forneça estrutura e desenvolva ações para o combate, ainda não é suficiente. A gente precisa, enquanto cidadão, ter consciência disso e fazer a nossa parte. Através dessas organizações, dessas ações, desse movimento, a gente precisa ler sobre essas questões, a gente precisa estudar, precisa aprender como funciona os sinais do tráfico. E um dado muito importante e que é um alerta também muito grande é a questão da pedofilia. Os Estados Unidos, esse país aqui, é o número 1 no mundo inteiro de consumo de pornografia infantil e estupro de crianças. Esses dados do próprio governo americano, são dados do próprio governo americano, que reconhece isso e até se envergonha disso, mas tem feito ações importantes para o combate através da força policial, de forças-tarefas, tem feito um trabalho exemplar, porém não é suficiente. Os pais precisam entender que eles é que precisam tomar conta dos filhos deles, não o Estado, não entregar essa responsabilidade somente para o Estado. Através da internet, que é a porta de entrada para muita desgraça também, né? Tem um lado muito bom, mas os predadores, eles sabem que as crianças, os jovens, são vulneráveis, são alvos fáceis e estão na internet. Então, assim, há de se ter muito cuidado e os pais reassumirem esse papel, essa responsabilidade, né, de cuidar dos filhos e não se preocupar apenas com a sua própria vida, com o seu trabalho e trazer o sustento material para dentro de casa e ser pego de surpresa com a desgraça de um filho traficado, um filho traficado. Doutora Ana Alves Lázaro, que ela tem uma agenda, gente. Olha, para conseguir essa entrevista não é fácil. Vocês pensam que é fácil parar, porque a doutora ela tá palestras, ela participa de muitos eventos dentro dos Estados Unidos. Então, para a gente, para o programa, é um ganho tê-la aqui, né? Então, assim, para a gente, nós sentimos que é de grande importância, porque é uma entrevista de alerta, né? Uma entrevista para que os pais tenham cuidado, porque até então as pessoas, eu estou nos Estados Unidos, eu estou seguro. Não, não está seguro. O inimigo, como eu falei, ele é invisível, imprevisível. E quando o inimigo é iminente e imprevisível, os cuidados têm que ser redobrados dos pais. Muito alerta. Doutora Ana, eu queria agradecer a sua presença. As pessoas que queiram, o que elas podem fazer? Tem algum endereço que eles possam ter mais informações do seu trabalho, que é muito importante. Sim, pois é. Então, nós trabalhamos através das redes sociais, o Instagram e uma página no Facebook, colocando informações e disponibilizando orientações para as pessoas. Eu peço sempre que as pessoas acessem esse Instagram, que é o Hope and Justice Group,
Então, depois a gente coloca o nome escrito aí no programa e no link, né, para que as pessoas possam acessar. E visitem o Instagram, leiam as orientações, compartilhem, passem essas informações. Essa causa não é minha, é nossa, é de toda a nossa sociedade, é de toda a nossa comunidade, especialmente a comunidade brasileira que está aqui desavisada e distraída com relação a esse crime hediondo. Aqui nós temos mais de 1 milhão, quase 1,5 milhão de brasileiros vivendo nos Estados Unidos. Na Flórida, temos mais de 350 mil brasileiros aqui vivendo na Flórida. Então, a comunidade brasileira precisa se unir, os empresários, a imprensa, dar voz a essas mais de 40 milhões de vítimas que estão sendo escravizadas no mundo inteiro. A gente pensa que só pode acontecer com os outros, mas, infelizmente, o inimigo está próximo em todos os lugares, nas escolas, nos trabalhos, nas lojas, nos shoppings. Então, eu preciso muito cuidado, de todos vocês. Ok. Doutora Ana, muito obrigado. E a gente vai chamar a doutora mais vezes, de acordo com a agenda, porque, como eu falei, não é fácil, porque ela é muito solicitada para entrevistas, para palestras, para encontros. É uma ativista dos direitos humanos. Então, muito obrigado pelo carinho com o programa Mundo Afora, com a emissora, com esse dado tão importante, viu, doutora Ana Alves Eu que Lázaro. agradeço, Walter. Muito obrigada, viu? Agradeço a todos os meus telespectadores, a todos os moradores. Eu tenho uma amiga que me falou, Poços de Caldas é a minha cidade, você vai falar para lá. Eu digo, um grande abraço para todos da cidade, todos vocês, e eu fico muito feliz de poder contribuir e ajudar a nossa comunidade. Obrigado, doutora Ana. Grande abraço. Pois é, a gente vai chamar o nosso intervalo comercial, vamos voltar com o bispo, conversar aqui com a família venezuelana. Esse é o programa Mundo Afora e também você vai ver os brasileiros no mundo. Hoje a Holanda fala sobre o Natal. Então, a partir dos próximos programas, nesse programa já, os brasileiros falando como eles estão se preparando para o Natal, se vai passar no Brasil, se vai ficar no país onde eles vivem. A gente volta daqui a pouco, até já. Pois é, esse é o programa Mundo Afora, a gente está aqui ao vivo recebendo. Agora, bispo, eu gostaria que você falasse dessa família que chegou, né? São várias famílias chegando, e esse trabalho, e como está sendo esse trabalho, recebendo esses venezuelanos que estão lá na fronteira e vêm para Poços de Caldas. Então, Walter, nós temos muito trabalho. Realmente é duro, porque as pessoas chegam sem nada, tipo só com a roupa do corpo e algumas outras trocas de roupas. E aí nós precisamos, junto com a comunidade, organizar tudo, desde alugar uma casa, trabalho, todas as coisas que precisam, né, bispo? Isso. Exatamente. O trabalho, precisa fazer o cartão SUS, precisa arrumar a documentação deles e também encaminhar eles para o mercado de trabalho. Deixa eu conversar com a Catarina que é mãe, ela tem quatro filhos, veio tem um pequenininho que no final a gente vai trazer aqui, ele está sentadinho ali, daqui a pouco ele vem. Agora, Catarina, como é que é? Você deixou a Venezuela com quatro ninhos, né? 4 filhos. Como é que é isso? Foi difícil chegar até lá a fronteira? Como é que foi esse trajeto? Bueno, lo más difícil para mi familia fue reunir el dinero para voltar acá. Pasamos por muchas cosas. A veces comíamos reducíamos la comida para poder ahorrar el dinero que necesitábamos para viajar acá a Brasil. Y bueno, todo lo que se pasa durante el viaje, cuando llega uno a la frontera. Quantos dias foram para chegar?
Bueno, salimos de Venezuela el 31 de agosto, un día sábado, y llegamos acá a Poços de Caldas 12 días después. Ah, quer dizer, 12 dias. Então, vocês entenderam, né, gente? Que a família teve que reduzir o alimento lá na Venezuela, colaborar para ter esse dinheiro para viajar. E 12 dias eles chegaram aqui no Brasil, eles descem lá em Roraima, em Boa Vista, e lá a igreja aqui de Poços de Caldas, a igreja de Mormons, eles têm um acampamento lá, então eles fazem uma triagem das famílias e traz para Poços de Caldas e manda para outros locais também, onde as famílias são atendidas. E a família da Caterine, então, veio para Poços, ela e o esposo, mais 4 filhos, então eles estão estabelecidos aqui. Então foram 12 dias para chegar até Poços de Caldas. Agora, conversando com o Gregoris, o que você deixou na Venezuela? Logicamente a tua juventude, os teus amigos, o que você precisou deixar lá para vir para o Brasil? Como é que foi isso? Que todo fue el separarme de mis amigos, los estudios, la educación estaba un poco ruin, pero aún así tuvimos que hacer muchos sacrificios para llegar acá. Você trabalhava com o que lá? Atención al público, vendiendo productos electrónicos. Ah, sim, ele vendia coisas para as pessoas. Você vendia na rua, oferecendo, é isso? Não, uma tienda. Ah, tá. Então ele numa loja. Então ele era um vendedor de uma loja. Ele vendia produtos para o pessoal. E Catarina, você trabalhava com o que lá na Venezuela? Eu trabalhava em casas de família. Ah, sim. Tinha muito tempo trabalhando com uma senhora muito boa. E basicamente era isso, trabalhava em casa. Na verdade, ela trabalhava como cuidadora de idosos, né? Então, no caso, o Gregoris trabalhava numa loja vendedor e ela trabalhava. A gente já volta a falar com eles, com o bispo. Vamos lá para os Estados Unidos, que o Léo está lá em algum ponto desse país, já sentou lá. Já sentou, já correu, já se organizou. Fala, Léo, boa tarde, diz aí, meu amigo. Olá, Val! Olá a todos aí no Brasil, muito boa tarde, bom dia a todos aqui nos Estados Unidos. Eu quero, lógico, deixar aqui um relembrado sobre o Gugu, a morte do Gugu. Eu fiz um trabalho com ele numa época de estágio lá no SBT. Realmente ele era um apresentador excelente. Mas eu estou aqui agora nos estúdios do RMHC com um grande amigo meu que se chama Leterre. Tudo bem, Leterre? Esse é o Leterre, ele é produtor de música, faz música aqui nos Estados Unidos e ele viaja também com aquele grupo de música que eu viajo às vezes, que chama Sick Lake Music. E vocês aí no Brasil, como que tá, Valter? Tudo bem, Léo, tudo bem, mas fala do seu amigo aí, do trabalho, é brasileiro, ele é americano. Brasileiro. Brasileiro? Mas aqui no Leterre, a todos aí no Brasil. Sim. Como que é seu... E aí, beleza? Tudo bem? Eu sou produtor de música em Salt Lake City, Utah. E como ele falou, eu faço parte do grupo Sick Lake. A gente anda aí nos Estados Unidos fazendo música, como artista. E eu conheci o Léo, um amigo, e meu pai também conhece ele, e é tudo da família. Então, estamos todos... É uma grande família aqui, que a gente todos fazendo vídeos, a gente sempre envolvido com carros antigos, o pai dele está envolvido com carros antigos, que eu uso para fazer as entrevistas também. É uma grande família aqui, Walter. Legal, e está há muito tempo aí nos Estados Unidos, você? Estou aqui por 7 anos. 7 anos. São Paulo. E por que você escolheu Utah? Porque a gente sabe que Utah está aqui até o bispo é da igreja de Mormons, ele está aqui no estúdio. E Utah é um estado de Mormons, né? Onde está... A central está lá, né, bispo? Isso mesmo. A sede da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, conhecido como os Mormons, a sede é lá em Utah, em Salt Lake City. Inclusive, existe muito, no caso, aí os missionários americanos, que está aqui no nosso país, servindo, ajudando o povo a saber quem é Deus e Jesus Cristo e mudando a vida de pessoas.
tem uma pesquisa feita, são muitos americanos, a maioria dos missionários do mundo sai de Salt Lake City. Sai exatamente aonde eles estão, não é isso, Léo? Exatamente, exatamente. Muitos missionários. Vou falar uma coisa para você. Eu adoro que eles venham em casa. Eu acho que eles sempre trazem a positividade. A gente conversa sobre a religião dele, mas muito, muito também. Eu sou imigrante, eu vejo muitos missionários vindo de outros lugares, de outros países, de outros estados, e eu sempre digo a eles, independente do estado que eu moro, eu sempre digo a eles, dá uma parada aqui em casa quando você puder, tomar uma água, dar uma relaxada, porque eu vou falar para você, por 2 anos o trabalho deles são muito, muito intenso. Eles vão de casa em casa todo dia, levando a missão deles. É um trabalho fenomenal de qualquer forma. Eu queria deixar lógico, Vitor, um prazer em conhecê-lo aí, cara. Então, agora falando de você, por que você escolheu Utah, o estado de Utah? O que te levou? A gente escolheu Utah porque a minha família também é mormon. Então a gente então, que legal. Então tá explicado. Tempo de Salt Lake, bonito. E a neve também, né? A neve é muito linda aqui em Utah. E o snowboard. As montanhas são fenomenais, é uma das melhores montanhas que eu já vi no estado todo. Para fazer esportes, tem mais de 7 resorts aqui, Walter, que é maravilhoso para fazer o esqui, o snowboard. Port City também já é conhecido no mundo todo, pessoas do mundo todo vêm para Port City, que é aqui a 20, 25 minutos, exato. É um lugar fenomenal para vir e conhecer um estado que realmente está crescendo demais, Walter. Ô, Léo, então aí a gente combinar com ele, o seu convidado aí em Utah, para depois ele mostrar um trabalho dele, né, num próximo programa, para a gente ver esse trabalho seu aí como produtor musical aí, a escolha, a tua participação, ok? Legal, legal. Eu vou pedir para ele só tocar o beat aqui, eu deixo você cortar aqui com a gente, manda o beat aí novo pra gente, vai mandar o beat aí, eu quero deixar todos aí no Brasil, muito obrigado mais uma vez, Walter. Esse daqui é o Leterme para o Brasil. Obrigado, um abraço para você, viu? Vai aí. Hey, first best play, what damn well play. It's the same old game, just cut next frame. Hey, trashy do comedy, your act so right of me. 801 mountains with the boys and the skis. And I've had history, chemistry, and valeu, Léo. Grande abraço para você. Tchau, tchau. Bom, e a gente fica com o som dele. Vamos chamar nosso intervalo comercial. Voltamos aqui com o pessoal. Tem um recado do Roberto Trevisan, que foi grande amigo do Gugu. Também tem um recado lá da Holanda, a brasileira que está em Amsterdã. Ela mandou um vídeo aqui especial para o mundo afora. A gente volta daqui a pouco. Até já. Pois é, o programa Mundo Afora, eu gostaria de fazer um agradecimento especial às meninas do Toque de Classe, a Neuza, a Renata, a Irene, que veste o apresentador e há mais de 40 anos veste Poços de Caldas, a região, nos principais eventos de casamento, corporativos, enfim, todas as festas têm a marca do Toque de Classe, está aí. O Toque de Classe fica na rua Capivari, número 87, área central de Poços de Caldas, o telefone 35-3721-1027. Um abraço aí a Neuza, a Renata, o pessoal do Toque de Classe. E eu gostaria também de chamar a sua atenção para o meu blog, walteralvarenga.com. Acesse o meu blog aí, a gente tem uma matéria que eu falo sobre o Gugu, sobre esse convívio que eu tive com a produção, com ele quando eu trabalhei como participante do Domingo Legal, do Telegrama Legal. Eu fazia alguns dos telegramas, eu fui convidado através do Walter Vanderlei, que era um dos diretores do programa. Está aí, ó, uma parte do Domingo Legal. Quando eu entrevistei, está aí o Alexandre Frota, vendo só? O Alexandre Frota, que caiu numa grande cilada, e a gente mostrou, nossa, e era muita audiência na época, era uma grande audiência esse Domingo Legal, a minha participação. E eu agradeço ao Gugu, que ele me deu essa oportunidade, então tenho um agradecimento muito especial a ele, ao Walter Vanderlei, que foi assim uma das minhas participações também em televisão. Depois eu fiz o Troféu Imprensa
com o Silvio Santos, e assim foi. Uma passagem muito especial ali no SBT. Eu queria até mandar um abraço para a Letícia. Obrigado, Letícia, ao esposo dela. Eu tive com ela de manhã. Um beijão para você, viu? Pelas imagens aí. Muito grato. Pois é, a gente volta. Tem um vídeo que eu quero mostrar. O Roberto Trevisan, ele teve um contato com o Gugu, ele gravou um vídeo especial para o mundo afora. Vamos ver aí, Roberto? Vamos assistir. Oi, gente do mundo afora, do Brasil, Walter Alvarenga, nossos amigos. Estou aqui para falar brevemente do que aconteceu com o nosso amigo Gugu Liberato. Eu recebi ele aqui nos Estados Unidos há uns 10 anos atrás para fazer uma matéria comigo sobre minha vida. Olha, acho que o Brasil inteiro, todo mundo com certeza está triste, porque Gugu era uma pessoa maravilhosa. Ele esteve aqui em Nova York comigo aqui, tivemos em vários lugares e ele foi uma pessoa assim muito humilde. Todo lugar que a gente ia, ele não reclamava. Fizemos uma matéria maravilhosa e depois ele me recebeu no Brasil, ainda no seu programa. Participei 1 hora do programa do Gugu. Então daqui vai os nossos sentimentos para esse acontecimento, né? Um abraço aí, Walter Alvarenga, do mundo afora, e estamos esperando você aqui no Dine, Walter. Olha o Dine aí, ó. Esse é o Dine que eu e o Walter Alvarenga estamos sempre comendo aqui, né? Daqui uns dias, se Deus quiser, você vai estar aqui com a gente também. Então um abraço e mais uma vez o nosso sentimento a todos brasileiros que estão sofrendo com esse acontecimento. Um abraço. Nova York, esse é o Diner, que a gente termina as gravações, nós vamos aí, ó, tomar um café, um lugar muito bacana. Um abraço, Roberto. E tem também, a gente falando de Gugu, vamos falar como que é o brasileiro que está na Holanda. A Jurema gravou, ela está em Amsterdã, na Holanda, ela mandou um vídeo para a gente. Como é que vai ser o Natal dela? Ela vai ficar em Amsterdã, vem para o Brasil. Vamos ver o vídeo que a Jurema gravou, exclusivo aqui para o mundo afora. Vamos ver então. Vamos lá. Boa tarde, Walter. Que prazer enorme estar falando com você, com o seu programa, com essa televisão maravilhosa para quem você trabalha. Eu sou Jurema, para quem não me conhece. Nós, na Holanda e muitos países dentro da Europa, festejam 2 dias de Natal. 25 e 26. Do dia 24 para o dia 25 não tem nenhuma importância. Agora, o dia 25 e o dia 26 é a união das famílias. As pessoas saem, vão visitar seus parentes. É bom porque a gente não fica dividido. A gente vai na casa de um, depois vai na casa de outro, ou vice-versa, né? E a troca de presentes mesmo é no dia 5 de dezembro, o dia de São Nicolas. São Nicolas é o Papai Noel daqui, né? São Nicolas chega já no final de novembro, ele já entra na Holanda vindo da Espanha de barco e faz alguns desfiles em algumas cidades, onde ele é recebido. E no dia 5 de dezembro tem a entrega de presente que as crianças pedem, como as nossas crianças pedem ao Papai Noel. Quem tem lareira em casa, como eu tenho, as crianças deixam o sapatinho na lareira, com a sua lixinha e uma cenourinha, porque São Nicolas vem de cavalo. Então, é a cenoura para dar para o cavalo de São Nicolas. Mas é isso. Eu queria desejar a todos vocês um bom final de semana, abraços a todos, um grande beijo com todo respeito no Walter. Amo tudo aí, sou brasileira, não esqueço do meu país. Estarei aí depois de muitos anos, pela segunda vez de estar muitos anos na Holanda. Eu vou ao Brasil no final de ano, para a festa de Natal de Ano Novo. Então estarei aí a partir do dia 17 de dezembro. E farei contato. Talvez faça contato no programa, quem sabe, né? Um final de semana. E até a cidade de vocês fazer um programa com vocês. Mas a gente combina. Um grande beijo em todos, tá? Brasil, eu amo meu país. Tchau. A Jurema de Amsterdã. Quando eu estive na Holanda, eu conheci Amsterdã através da Jurema. Ela me apresentou Amsterdã, me apresentou a Holanda. Tenho um carinho muito grande pela Jurema, pelo esposo dela, o Roland, que é holandês, mas com um coração
brasileiro também. Jurema, Roberto Trevisan, beijo para vocês aí, obrigado aí pelos vídeos. Então, a gente está na reta final. Bispo, muitas pessoas nos assistindo aqui, fora do país, o que a igreja precisa para a ajuda dessas famílias? A gente está aqui, coloca à disposição. Pode dizer aí que as pessoas estão acompanhando. Então, Walter, nós temos que agradecer o que nós já ganhamos e recebemos, mas tudo o que quiserem, no caso, doar, é bem-vindo. Desde alimentação, trabalho também, o que quiserem, no caso, doar, pode doar para nós. No caso, o telefone é o 35 99917 7230. Dá para repetir? 35 99917 7230. Então, por exemplo, quem quiser doação ou tiver uma coisa de emprego, uma vaga de emprego, a gente está aí com o Gregóris, com a Catarine. A Catarine é uma cuidadora de idosos, pode realmente trabalhar com idosos, o Gregóris trabalhou com vendas, então são pessoas que estão aí para contribuir, para somar, né, pastor? Bispo. É isso mesmo. Então, e são todas as pessoas boas, né? A gente, no caso, garante, são todas pessoas, no caso, é trabalhadora e temente a Deus também e ao seu próximo. Bom, a gente vai mostrar ali, viu, Silvano Alves? Está ali o filho dela. Qual é o nome dele, Catarina? Diver. É o Diver, está dando tchau. E o esposo dela, o nome dele é o... Saluda, papá. Ah, sim. Mandando um saluto para vocês. E a família bacana. Aqui tem dois, são 4, né? Faltam dois. Faltam dois meninas. 6. Somos 6. 6 filhos? Não, 6 pessoas. 6 pessoas. 4 filhos e esposo e esposa. E os outros 2 estão em casa agora, né? Sim. E, por exemplo, você em termos de Brasil, o Gregóris, você é jovem, como você está vendo? Você está pesquisando? Como você está sentindo o Brasil aí na tua ótica? Un buen recibimiento por parte de las personas, por parte de los jóvenes. Son muy deportivos, lo que he podido ver son muy deportivos. Y bueno, en la parte de la iglesia, muy buena también, conocer y compartir con esas personas que saben, al igual que uno, y temen a Dios. Yo por lo menos, yo también fui misionero en Venezuela y serví por 2 años, conocí muchas personas y todos los misioneros de Venezuela son de allí de Venezuela, todos. Y las personas que nos dirigen, todos son de allí de Venezuela. Y es muy bueno, muchas personas allá están conociendo acerca de este evangelio y están cambiando para mejor. Y aquí, las personas que vienen acá a Brasil también quieren cambiar, ¿sí? Aprender otro lenguaje, aprender nuevas culturas y bueno, progresar aún más para tener una mejor calidad de vida, ya sea los padres, los hijos. Eso es lo que se quiere aqui em Brasil, pues, poder progresar aún mais. Ok, bom, resumindo, ele disse que ele trabalhou como missionário na Venezuela, ajudou muitas pessoas e que as pessoas que estão vindo para o Brasil, eles estão dispostos a, logicamente, uma nova vida, aprender o idioma, aprender a cultura. E ele está exatamente aqui assim também. Ele veio, né, está disposto a ter um contato com os jovens brasileiros, aprender o idioma, conhecer, se integrar, somar o país e ajudar pessoas. Então, eles ajudam. Catarina, você também está aqui, disposta? Diz aí, Catarina. Sí, bueno, dispuesta a trabajar. Llegué a este país con mucho esfuerzo. Llegué de Venezuela a este país con mucho esfuerzo. Dispuesta a trabajar. Hice muchos trabajos, aparte de trabajar en casa de familia, he trabajado mantenimiento en general, como empresas, oficinas. Hice cursos en Venezuela de cabeleireiro, de uñas. Si hay alguna vaga, estoy dispuesta y también para mi familia. Y bueno, doy gracias primero que todo a Dios y también a mi obispo, Osvaldo. Gracias por el recibimiento que nos ha dado a mí y a mi familia.
gracias porque cuando llegamos acá no teníamos nada y acá nos han recibido como una verdadera familia e isso se agradece. Ok. Sim. Bom, ela diz o seguinte, que ela também trabalha como cabeleireira, ela faz unhas, pode trabalhar em escritório, cuidadores de idosos, atendimento, enfim. Ela está aí para, logicamente, servir. Obrigado, viu, Catarine? Obrigado ao Gregores, viu? Obrigado ao esposo dela, o filhinho que está lá. Bispo, mais uma vez, aí pontos para a igreja. Parabéns pelo trabalho. E só nesse final, repete aí o telefone para as pessoas que queiram doar, queiram ajudar. Tem uma vaga de trabalho para ajudar essas famílias. Isso. Se quiser ir até a igreja também, nós temos lá todos os domingos às 9 horas da manhã, das 9 às 11, é lá no Conjunto Habitacional, na Avenida Portugal, 830. E o telefone é o DDD 35 99917 7230. Ok, a gente não tem mais tempo, então eu queria agradecer nossa equipe de trabalho, o Silvano Alves, o Adriano Aranda, a supervisão do nosso diretor Marco Guedes. E lembrando aí, ó, os 91 anos do Mickey Mouse, olha que belezinha, o Mickey e a Minnie, eles completaram 91. Tem até um videozinho deles, tem um áudio aí, eu não sei se tem. Vamos aproveitar meu Mickey Dia! Exato, a gente viu aí então os 91 anos, a Minnie e o Mickey já são vovozinho, né? O Mickey já é vovozinho, 91 anos de idade. Eles foram criados, foram lançados em Nova York em 18 de novembro de 1928, quando os estúdios da Disney oficializaram então o Mickey Mouse e a Minnie. E lembrando que o Mickey foi quem salvou os estúdios da Disney, que era um estúdio pequeno e tinha como carro-chefe o Pato Donald, mas o Pato Donald não emplacou. E quando lançaram o Mickey Mouse emplacou, tirou o estúdio do vermelho e se criou hoje a Disney World, que é um grande empreendimento no mundo. Parabéns ao Mickey, a Minnie e a todas as pessoas que amam esses personagens que são inesquecíveis. Não dá mais tempo. Mundo Afora fica por aqui. Um abraço para você. Obrigado à participação da família venezuelana, do Bispo Osvaldo, você que esteve aí. Enfim, Mundo Afora é isso. Trazendo o mundo para você, pontuando os fatos e mostrando tudo o que acontece. Um abraço, até a próxima semana. Tchau, até lá.